Edição de hoje com dados e um assunto muito importante. Aqui no Brasil, a cada 10 minutos, uma pessoa é vítima de estupro. 85% são mulheres. Foram mais de 56 mil ao longo de 2021. Em 70% dos casos, a vítima é criança ou vulnerável. Quase 84% desses estupradores são conhecidos das vítimas. Uma realidade muito cruel. Em cada número tem uma história, né? E a vítima pode ser famosa ou anônima. Assunto sério e necessário para o quadro Seu Direito de hoje. Falei já na passagem do Correio Manhã para o Mulher Demais que hoje eu conto com um time aqui para falar sobre esse assunto, até porque eu sempre reforço aqui no Mulher Demais que a informação é a nossa principal ferramenta. Então eu recebo aqui no estúdio, no Mulher Demais, o juiz Adailton Lacer. Bom dia, doutor, seja bem-vindo, viu? Bom dia, Bruna. Também aqui com a gente, a advogada Luciana Carmelho. Bom dia também, Luciana. Bom dia, Luciana. Bruna. Bom dia a todos e todas. Então, ó, você pode e deve fazer parte desse nosso bate-papo, enviando perguntas para o WhatsApp do Mulher Demais, que é o 991050400. E é importante frisar que esse assunto envolve muitas nuances, né? Então, o que foi que a gente fez? A gente separou algumas telas para que fique mais fácil e até mais didático do pessoal de casa entender melhor esse assunto. Vamos soltar aí essas telas para que os nossos especialistas possam explicar melhor. A primeira tela já é com o nosso assunto central aí, estupro. O que é estupro, doutor Adailton? Bom, estupro é uma modalidade de violência sexual contra vulnerável. Vulnerável, ele pode ser uma pessoa adulta ou criança ou adolescente. Um adulto que não possa se defender é um vulnerável. Vamos soltar aí mais uma tela para a gente entender aos pouquinhos esse assunto, tá? Abuso. Qual é a diferença, doutora Luciana, do estupro para o abuso? É a mesma coisa? Abuso de incapaz, estupro de vulnerável? São muitas nuances, como eu coloquei lá no comecinho, né? O que é que acontece, Bruna? O estupro é um crime tipificado no Código Penal. Existe o conceito do abuso. Em se tratando de estupro, nós falamos de abuso sexual, e que é qualquer tipo de violência, seja física, seja até psicológica, né? Verbal, quando você profere algumas palavras de cunho sexual para aquela criança, certo? E aí a gente vai enquadrar de acordo com a conduta praticada. Então, por exemplo, um vídeo, né, com cenas que envolvam uma criança, né? Cenas de sexo que envolvam a criança. Onde é que vai ser tipificado isso? A pessoa que produziu isso vai ser tipificado como pedófilo, então entra no crime de pedofilia. Então é um conceito amplo, né, o abuso sexual, e aí de acordo com cada conduta, como propôs até o doutor Adailton aqui, vai ser capitulado ou como estupro, né, ou como violência física, violência verbal, violência psicológica, certo? Depende do que foi praticado. Perfeito. Doutora Adailton, quer colocar alguma coisa? A gente pode seguir? Pode seguir. Vamos seguir então para a próxima tela e a gente continua entendendo melhor esse assunto. Na última semana, aconteceu um caso, né, que tomou uma repercussão nacional envolvendo uma atriz, a Clara Castanho, e uma jornalista, uma digital influencer, citou que esta atriz, que foi vítima de um estupro, cometeu um abandono de incapaz. Vamos entender primeiro o que é abandono de incapaz, né, doutora Adailton? O que é que isso significa? Que conceito é esse? Bom, abandono de incapaz é um crime também previsto no Código Penal, no seu artigo 133, que diz que abandonar pessoa ainda em desenvolvimento, incapaz, é um crime que tem uma pena de 6 a 5 anos de detenção. E se for o agente que abandonou for parente, pais, ascendente, descendente, irmãos, aumenta-se 1/3. Então, é uma coisa grave e a gente tem visto isso com muita frequência. Sim. Abandonar em sarjeta, abandonar dentro de automóveis, até em lata de lixo, né? A televisão já teve a oportunidade de mostrar isso aqui. Entendi. Então é quando essa criança, o próprio nome já fala, né? Criança é abandonada, não é isso? Então vamos passar para a próxima tela para a gente entender por que foi que eu trouxe essa tela anterior. Entrega para adoção.
é algo completamente diferente, né, doutora Luciana? Se a gente fala de abandono de incapaz, é uma criança abandonada mesmo, deixada ao léu, como o doutor Adailton até citou, numa lata de lixo, por exemplo, que acontece com muita frequência. Agora, entrega para adoção, o que é que diferencia? É um procedimento legal. Toda mulher, independente de ter sido vítima de violência sexual ou não, ela pode entregar o seu filho à adoção, certo? Se ela não pretende ficar com aquela criança, ela faz um processo de adoção direto. Ela vai procurar, obviamente, os meios legais, a vara de infância e juventude, né, do local onde ela esteja, e vai fazer todo o procedimento. Ela vai passar por assistente social, ela vai passar por equipe multidisciplinar. A doutora Adailton pode falar melhor sobre isso, sobre esse procedimento, mas ela passa por todo um procedimento legal para a entrega daquela criança. Isso é totalmente ilegal. Não houve nenhum ato praticado equivocado por parte da atriz ou criminoso por parte da atriz. Né? E assim, é até um ato louvável, quando você entrega uma criança à adoção, você está amando aquela criança, no caso dela, apesar da violência sofrida. E proporcionando às pessoas que há uma fila imensa, né, de pais esperando adotar, a chegada de um filho. Entendi. Eu lembro que em outras oportunidades o doutor Adailton Lacer já até disse aqui pra gente que é um ato genuíno de amor mesmo, né, doutor? E amparado pela justiça. Exato, a gente costuma também enaltecer as mães que acolhem, que adotam, mas também gesto de amor é entregar seu filho de forma segura para que uma outra família possa possibilitar que essa criança possa viver em comunidade, possa viver em família. O que a mãe não pode, ela é entregar diretamente a uma terceira pessoa. É o que chamamos antigamente, no linguajar jurídico, de adoção intuito personae, adoção dirigida. Você tem que entregar, como bem disse a doutora, a uma vara da infância e juventude. Isso. Lá as pessoas serão habilitadas para tanto, estão inseridas no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento do Conselho Nacional de Justiça, esse cadastro nacional. Após isso, sim, a Justiça vai encaminhar seu filho para uma família segura. Então, existem etapas legais para que esse processo e essa entrega possa acontecer amparada, lógico, pela lei e pela justiça também. Para amparar tanto essa mãe biológica quanto essa criança que vai estar em um novo convívio familiar. Então, é isso que acontece, né, gente? Perfeito. Estamos entendendo aqui esse assunto, que ficou ainda mais presente aqui, tanto na imprensa quanto na mídia, principalmente na última semana. Então, eu quero a sua participação. Você pode continuar mandando perguntas aqui para o WhatsApp do Mulher Demais, que é o 991050400. Ainda vamos falar sobre outras nuances aqui e eu vou voltar a conversar com o juiz Adailton Lacer e a nossa advogada Luciana Carmelho. Eu volto já já, tá, gente? É um assunto importante e necessário que a gente traz aqui, essa ferramenta que é a informação, a comunicação para você aí de casa. Já já eu volto.